É isso. Bora começar. Bora pro. Bora pro. Aqui, ó. Vocês vão ver agora. Eu tava dando uma pesquisada, tá ligado? Sobre algumas pessoas, né? Sobre o Rio de Janeiro, sobre muitas coisas que envolvem o Rio de Janeiro, a história, né, do nosso, do meu estado aqui, né? Tem pessoas que são aqui do Rio também. Então é bom, mano, a gente, né, às vezes entender mais sobre o lugar onde a gente mora, o porquê as coisas acontecem hoje em dia. Muita gente fala sobre a violência que acontece no Rio, só que falam de uma forma rasa, né, mano? Não entendem o porquê de muitas coisas acontecem aqui. Então são soluções banais para assuntos muito complicados. Então eu tava vendo esse vídeo aqui, me deparei com um canal do Luiz Antônio Simas, que o Devolvo já falou que esse cara é foda. Eu achei ele muito foda também. E vou trazer um react aqui sobre algumas perspectivas dele em relação ao Rio, tá ligado? A história do Rio. Esse cara é muito brabo, mano. Esse cara é muito brabo. Eu encontrei ele por acaso no YouTube e a gente vai ver os conteúdos dele durante a live. E hoje vai ser esse vídeo aqui, tá ligado? O branqueamento e mestiçagem, o Maracanã no pensamento social brasileiro, tá ligado? Esse cara é brabo, mano. Esse cara é brabo. Eu não conhecia ele. Então a gente vai ver aqui. Estamos dando dislike? Não estamos dando dislike não, Lucão. É pra apoiar o trabalho do amigo. Não estamos dando dislike não. Tá bom? Esse mais é meu crush. Porra, virou meu também. Papel e caneta na mão. Rapaziada, vamos anotar, ó. Anotem a aula, tá? Anotem a aula, porque isso aqui é muito importante. Já deixei 4 likes. Sarmita tá aí. Porra, Sarmita. Coraçãozinho pra você, filho. Bora lá, rapaziada. Bora assistir esse conteúdo aqui que ele falou que você nunca mais falou com ele. E ele nunca mais falou comigo. Porra, e aí? Caralho, se for assim, porra, não falou comigo também mais ele, cara. É que eu sumi, mano. Fiquei off de tudo, É, de rede eu social. acho que é por aí mesmo. A questão Ó, é mal aí, atual, é porra. Ô, mal, como tu fala que eu não falei contigo se tu nunca mais falou comigo? Porra. contemporânea. Bora lá, E eu não rapaziada. vou entrar no que a Gisele e o Eric falaram, propriamente da construção, que esse debate é muito interessante, né? O Ari Barroso chega a lançar diatribes contra Jacarepaguá, dizendo que tinha foco de malária, que era uma selva, aquele negócio todo. Mas eu queria pensar numa outra dimensão. Ó, neném do tapete. Gabi, você ficou sabendo? Ó, o Lucão já até excluiu a mensagem de neném, ó. Gabi, você ficou sabendo que Igor 3K tá com Alzheimer? Sério, mano? Sério mesmo? Igor 3K com Alzheimer. A tomar no teu cu, neném. Porra, fui pesquisar essa merda ainda, cara. Olha o que tu fala, mano. Ô, neném, olha o que tu fala, mano. Alzheimer é sério, mano. Pô, para com isso, velho. Fui pesquisar essa merda ainda, mano. Eu sou inocente mesmo, pô. Tava devendo. Quem tá sumido? Toma Que é a no cu. Bora continuar seguinte: aqui, ó. situar o Maracanã no pensamento social brasileiro. Então, o que está acontecendo ali? O Brasil, na Primeira República, teve um projeto, né? Quando eu falo projeto, é um projeto de Estado e é um projeto encampado por uma geração de intelectuais, como Silvio Romero, por exemplo, como Oliveira Viana, né? Monteiro Lobato, aquela Monteiro. geração Esse covarde, esse desgraçado do Monteiro Lobato, né, mano? toda. E esse projeto passava por uma Rapaziada, essa foto aí que tá no perfil é a foto que eu tirei depois da minha passagem, tá ligado? perspectiva do branqueamento. Esse branqueamento, Ó né, quem tá aí, VLT, morte ao Gabi Cozinho. VLT, eu prometi hoje que eu não ia excluir ninguém da live, VLT. Então tu veio no dia bom. Tá bom, VLT? Fica à vontade aí, VLT. Hoje você pode destilar todo o ódio que você tem contra mim aqui, pô. Tá ligado? Fique à vontade, mano. Fique à vontade, VLT. Sinta-se em casa. como projeto Quem são esses caras na chamada com você? Não é chamada não, neném. É YouTube, filho. Tá vendo não, ó? YouTube, porra. É vídeo, cara. de Estado, ele se estruturava em duas dimensões. A primeira era o branqueamento da cor da pele do brasileiro. Então você começa a ter, por exemplo, as pautas de cota imigratória, isso vai acontecer e tal, na Primeira República, nos primeiros anos da República, e a ideia realmente era, ao longo de várias gerações, você ir apagando da pele do brasileiro os traços
que remetiam à presença africana e indígena. Mano, isso aqui é só loucura, velho. É só doideira, mano. Tá ligado? Tipo, conforme a gente vai crescendo no nosso país, a gente não tem dimensão do que é isso pra história, mano. Tá ligado? A gente não tem dimensão e depois conforme a gente vai, né, mano, se radicalizando, entendendo algumas coisas que a gente chega nesse tema. Mas é um absurdo isso aqui não ser um tema cotidiano nas escolas e em muitos lugares, mano. E ao contrário, ainda o Monteiro Lobato se inserido na nossa infância de uma forma totalmente, tá ligado? Tranquila assim e. Mano, é surreal isso. Isso aqui é bizarro. É Né? bizarro. Isso é explícito. Mas havia também um projeto de branqueamento que passava pelo campo da cultura e que consistia em você apagar, né, os vestígios de uma cultura africana ou indígena do nosso processo civilizatório. É muito curioso, porque se a gente fizer uma relação entre o futebol está surgindo como um esporte mais vinculado a uma elite, predominantemente branca, e o samba está surgindo nesse contexto como uma manifestação das culturas negras. Eu até costumo dizer sempre uma coisa que eu acho muito interessante para pensar o Brasil. O Noel Rosa nasce em 1910 e o Leônidas da Silva nasce em 1913. Leônidas, O nome Noel é um bizarro. branco de classe média, o Leônidas é o negro filho de uma empregada doméstica. Se você tivesse que apostar que 20 anos depois um seria sambista e o outro seria jogador de futebol, você certamente diria o seguinte: o Leônidas vai compor com que roupa e o Noel vai ser centroavante. Porque quando eles nascem, Papo reto, devolve. Papo reto. Papo reto. Mano, caralho, eu fico impressionado, sabe com o que, mano? Com a roda de samba gourmet, tá ligado? Essa invenção da Zona Sul, tá ligado? Porra, é de cair o cu da bunda, mano. é o branco que joga É de cair o bola, cu é da o bunda, preto que tá faz ligado? samba. Na década de 30, o Leônidas é o diamante negro, o primeiro garoto propaganda negro da história do Leônidas. Brasil. Leônidas E o pica, mano. Noel é o sambista que Leônidas convive muito com a bravo. turma do Estácio de Sá, parceiro do Ismael, do Cartola, do Antenor Gargalhada do Salgueiro, daquela turma toda. Por quê? Na década de Que 30, Flamengo com a era levou gol, neném? Vargas, O jogo nem é hoje, cara. e aí a gente começa a situar o Maracanã, esse projeto de branqueamento no pensamento social brasileiro, ele começa a ser substituído pela ideologia da mestiçagem. Então você Mano, é. Agora eu não vou lembrar. Como eu tava off esses dias, não dava pra gente comentar aqui na live. Qual foi o criador de conteúdo ou algum político que. Não sei se foi um debate agora ou se foi um vídeo que eu vi. Ele usando a mestiçagem do povo brasileiro como. Pra, tipo assim, validar a ideia dele de que o povo brasileiro não é um povo racista. Tá ligado? Só que a mestiçagem é basicamente isso, tá ligado? Tá sendo explicado aqui, mano. Tá ligado? É forçar, mano. Forçar é apagar a cultura negra, apagar as pessoas, tá ligado? A mestiçagem é um processo disso. De racismo, porra. Tá ligado, mano? E a pessoa. Mano, então a pessoa usar um argumento desse, ela tem que ser muito burra, mano. Muito burra. O povo brasileiro. Não existe racismo aqui porque o povo brasileiro é mestiço. Tá ligado? Foi o Holiday. É, mano, acho que foi o Holiday, tá ligado? Mano, isso aí, mano. Um cara que se diz inteligente, que estuda, tá ligado? Ele não saber a história da mestiçagem no Brasil, tá ligado? Do porquê que aconteceu, como isso se deu, mano. É bizarro. É bizarro. A Dark reagiu esse vídeo que tu tá falando. Ela reagiu, eu vou dar uma olhada no canal dela. Eu tinha me inscrito no canal dela, vou dar uma olhada. Ela tá fazendo uns vídeos muito bravos. Isso é integralismo por sim, mano. Sim, é bizarro, mano. Tá ligado? tem uma Holiday é geração inteligente? Não, ele se diz, né? Tipo, porra, eu sou estudioso e caralho, porra. Estudioso, mano, olha só tu. Literalmente tu pega algo que foi um projeto racista e tu fala que isso prova que não existe racismo. Tá ligado? Tipo, é o contrário, mano. que começa a trabalhar com a ideia de que o que caracteriza o Brasil
é o fato de ser um país mestiço, sendo que essa mestiçagem, no campo da cultura, resolveria os nossos dilemas históricos. Então, o discurso produzido na década de 30 era muito vinculado à ideia de que nós somos um país que tem uma formação histórica problemática, sim, com o genocídio dos indígenas, com a escravidão do africano e de seus descendentes, mas a cultura mestiça resolve o problema brasileiro. Então você está falando de um momento, esse momento quando o Maracanã O começa a ser integralismo ele começou a ter uma crescente nessa década de 30, né? De 20 para 30, né? pensado, o momento em que o estágio olímpico, né, o Parque Olímpico começa a ser pensado, é o momento em que essa Nossa, ideologia ele é tão estudioso que o Jones provou que no debate que ele não leu o livro que ele escreveu. É, filho. O Jones já deixou falado lá, né? Que não foi ele que escreveu. Porra, o Jones. Peraí que eu vou espirrar. Mano, eu queria ter reagido a esses debates aqui do Jones, mano, esses dias, mas infelizmente não deu. Mas, pô, foi muito foda. Gabi Cozinho, vou tomar banho. Atende minha chamada de vídeo. Ô neném. Calma aí também, né, filho? Pode estar falando tudo aqui hoje aqui, mas espera lá, garoto. Porra, vai tomar teu banho, não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui na live, não me liga, pelo amor de Deus, pô. Não, neném, tu não tá me ligando não, não é possível, velho. Não é possível não, mano. Pô, mano, react sério aqui, mano, assunto sério, tá ligado? Pô, bagulho informativo, tu vai ficar me ligando, velho. Tu vai ficar me ligando, mano. Não me ligou não. Porra, ainda bem. da Saúde, mestiçagem obrigado, marca o obrigado. pensamento social brasileiro. Só que é uma ideologia da mestiçagem que não funciona de forma Cadê o Mozedong? Sumiu o igualitária. Mozedong? Se você mergulha no que não funciona de forma igualitária. Se você mergulha no pensamento social brasileiro daquele período, muitos pensadores diriam o seguinte: olha, nós somos um país mestiço. Ó, a gente infiltrado sadamista, tu nem começa, mano. Tu nem começa a mandar esse emotezinho de ninja não, mano. Eu sei o que tu quer dizer com isso, tá? Tá bom? Esquece o branqueamento, porque a nossa cultura é fruto do encontro das raças, do branco, do negro, do indígena. Mas ainda assim, essa mestiçagem foi pensada de uma forma que não foi homogênea. A gente vai ver muitos textos trabalhando com a ideia de que o negro e o índio eles entram no processo de formação brasileiro de uma forma instintiva, com o instinto, com o corpo, Sim, né, mano. com a Porra, ginga. caralho, E o perfeito. branco entra com um recorte civilizatório. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito. Eu não, mano, acho que foi no podcast Três Irmãos também, né? Que eles convidaram um mano lá que se diz. Agora eu não vou saber definir, agora eu não lembro agora. Que ele é fã de Getúlio Vargas, tá ligado? Essa rapaziadinha aí, assim. Que até certa parte tem uma ligação com o integralismo também, né? Com integralismo. Tem, né? Na verdade. Aí, tipo, o cara, o moleque explicando sobre o que foi o movimento integralista, assim, e botando explicando sobre isso de uma forma tão natural, assim, que eu falei, caralho, velho. Tipo, caralho, mano, que nojo. Não é possível que alguém não olha, não viu que tá falando sobre isso e não só sente nojo disso, tá ligado? É doideira, velho. É uma loucura, mano. Esse tipo de pessoa pensar assim, tá ligado? Essas pessoas pensarem sobre isso, não entenderem a dimensão disso que ele tá falando aqui, mano. Papo Então, reto. esse é um detalhe que é interessante. O Cassiano Ricardo, quando escreve o Martim Sererê, ele está dizendo: o índio trouxe a terra grande, o negro trouxe a noite na cor e o branco trouxe a galhardia. O Zé Lins do Rego, quando num debate com o Pedro Opa! Calmon defende o samba, dizendo que o samba é nosso, ele ainda assim diz o seguinte: nós temos que considerar que o samba é nosso porque é uma herança do negro importantíssima, mas esse samba precisa ser requintado, sofisticado por artistas como Villa-Lobos. Ou seja, até aqueles que defendiam a herança africana como importante na nossa formação achavam que ela tinha que passar por um processo civilizatório dado pela interferência. É os brancos da Zona Sul hoje, filho. Papo reto. Papo reto. É os militantes da Zona Sul esse aqui hoje, mano.
porra, caralho, eles falam um monte de coisa e, tá ligado? Projeta uma imagem em cima do preto ali, mano, que é até assustador, mano. Papo reto. Olha, o Pedro Ivo bateu pra caralho no Três Irmãos por levar em Saquarema. É esse menor aí, Saquarema. Tá ligado? Então, intancável aquele maluco. Metade dos comentários dele tem perfil, tem fotos do perfil do integralismo. É tipo assim, eu vi um corte, né, supostamente, ele dizendo que não era a favor, mas explicou a ideia ali de uma forma tão apegada, supostamente falando, tá ligado? Que eu fiquei até meio assustado, mano, tá ligado? Falei, caralho, mano, não é possível, tá ligado? É esse bagulho mesmo, o agente infiltrado. Então, mano, caralho, mano, é bizarro, mano. É bizarro. Que esse recorte racista ainda tá ali, mano. Supostamente na fala, tá ligado? De justamente botar o negro ali no lugar do corpo. No lugar de fazer coisas relacionadas ao corpo, ao físico, tá ligado? E o branco, o europeu que vinha aqui é a parte civilizatória da, da população, né? Da sociedade. E isso é bizarro. Do Isso é branco. bizarro, mano. Nesse momento, o futebol começa a ser pensado como um elemento de construção da identidade nacional. Sim. O futebol, que surge como um esporte de uma elite branca e vai se popularizando, né? Ele é considerado esse elemento. Nesse momento, a capoeira ela deixa de ser considerada crime, contanto que seja praticada em ambientes fechados. Ou seja, eu reconheço esse Porra, legado, tá de mas sacanagem. tento normatizá-lo. Nesse momento, começam a surgir as escolas de samba, instituições majoritariamente negras, que, entretanto, contam em seus enredos a história oficial que interessa, né, ao Estado varguista, uma história oficial que louva as grandes efemérides de uma história dos grandes feitos e dos heróis que, em sua maioria, são brancos. Nesse contexto, o futebol está sendo pensado como esse elemento de definição da identidade. Então, nada melhor nesse processo que a elaboração de um mega estádio que seja uma Maracanã. representação em concreto desse Brasil cordial, desse Brasil mestiço, desse Brasil que resolveu no campo da cultura os dilemas. Homem de 59, eu fiquei confusa, mas não cabe ao chat. Simas mesmo me disse que o futebol nasce com os escravizados. Mas, tipo assim, a história do futebol. O futebol começou na Inglaterra, né? Começou na Inglaterra. E aqui no Brasil, quando ele veio pra cá, agora eu não vou lembrar, mano. Tá ligado? Quando ele veio pra cá, mas durante bom tempo foi usado pela elite, tá ligado? Foi usado pela elite, pô. Tanto que. Tanto que o Vasco foi um clube, né, mano? O Vasco foi um dos clubes que lutou bastante pra ter jogadores pretos, né, no time. Porque equipes que teriam jogadores negros não iriam participar do campeonato, tá ligado? E o Vasco lutou contra isso, mano. E não só o Vasco, agora eu não vou saber falar sobre outros, mas o Vasco foi o principal clube, né, que lutou contra isso e tal. Então, isso durante um bom tempo mesmo foi um esporte elitizado, né? E hoje cada vez mais também, né? Cada vez mais elitizado de novo. Mas depois tu me manda esse vídeo aí que o. Tu tá falando nesse vídeo aqui que ele falou que o futebol nasce com os escravizados? O Nai. Até hoje a capoeira só é jogada de verdade em ambiente fechado. Sim, pô, o que tu vê na rua é só performance, é porrada de verdade só. Só fechada, batizado, papo reto. Em aulas, tá ligado? Da história. Só que há um detalhe curioso que eu costumo dizer: o Maracanã é um estádio inclusivo, mas não é igualitário. Papo, Como a papo, própria ideologia da mestiçagem, ela tende a pensar o Brasil de uma forma inclusiva, mas não igualitária. papo. Porque você já estabelece que vai ter o cara lá mais Durango que vai para geral, você estabelece que o cara que tem mais poder de barganha, ele vai comprar a sua cadeira, você estabelece que tem um espaço ali para o cara que consegue ter uma certa remuneração e que pode ir de arquibancada. Então é curioso como o Maracanã acaba sendo uma metáfora da ideologia da mestiçagem no pensamento social brasileiro. Isso é muito curioso. E é curioso pensar
que essa ideologia da mestiçagem, ao fazer o discurso de que nós não éramos racistas, que tínhamos resolvido o confronto entre as raças, Tapava o ela sol com a peneira, né? acabava, na verdade, trazendo uma dimensão que comprovava esse racismo. Exatamente. Quando Mário Filho escreve O Exatamente. Negro no Futebol Brasileiro, nesse contexto, né, e o Gilberto Freire faz o prefácio do Futebol. Negro no Futebol Brasileiro, Que é escrita muito feia, né, curioso mano? como tem um discurso muito bonito sobre isso, sobre o nosso futebol, sobre a ginga, sobre a maneira como a capoeira influenciou o futebol brasileiro a ocupar o espaço vazio, mas é um discurso que trata o negro como aquele que tem um instinto e o branco como aquele que tem a razão, Como a animal, né, mano? reflexão. Cara, que doideira, mano. Então, é um negócio que é muito impactante. Você pega, por exemplo, discursos sobre o Maracanã que trabalham isso muito bem. Quando o Brasil perde a Copa de 50 para o Uruguai, você tem um Porra, era. longo. Aí, né? É papo reto, mano. Quando eu frequentei já não era mais como antigamente. Que o Maracanã ele foi fechado pra obras, né? Pra Copa do. Pra Copa de 2014. Acho que foi fechado em 2010, se eu não me engano. Porra, essa época aí eu não fui. Eu acho que eu fui, mas não pra jogo. Tipo, não fui pra jogo, fui pra show, se eu não me engano. Mas não lembro muito. Cara, devia ser doideira, hein, né? Porra. Maracanã, filho, 100 mil pessoas. Sem ter porrada de. Porra, tá maluco. Era loucura. Debate que eu estou estudando nesse livro que eu fiz. Devolvam-me, mas não teve um cabo aí falando que jogador veloz é africano e jogador estratégico europeu? Teve, porra. É um arrombado do Flamengo lá, que trabalha lá na parte lá de. Nem sei, mano, o que esse cara faz lá. Ele trabalha na parte de análise, né, de jogadores e tal. Infelizmente, mano, é. No futebol tem esse pensamento, mano. No futebol existe esse pensamento, tá ligado? Dentro de clubes, dentro de várias instituições, tá ligado? Infelizmente isso aí é um problema muito recorrente no futebol, mano. Muito recorrente, tá ligado? Aí nos jogos lá da Champions League, aí a UEFA bota lá no uniforme no Don't Stop the Racism, mas aquilo ali é só um slogan, tá ligado? Só pra dizer que tá fazendo algo, mas no dia a dia, mano, é o que acontece muito no futebol, tá ligado? Ó, Sam, Gabi Cozinha afirma, eu não afirmei nada, garoto. Maracanã só serve pra show. Eu mesmo só fui no Maracanã pra ver show. Nem vejo futebol lá. Não, Sam. Mano, tá vendo como que tu distorce, viado? Tá vendo como que tu distorce a palavra? Eu tô falando que antes. Eu já fui no Maracanã, filho, depois que ele reformou, pô. Eu sou flamenguista, pô. Só que eu tô falando, antes dele ser reformado, eu tinha ido só pra show, pô. E eu não sei nem porque que eu tô te explicando. Não sei nem porque eu tô dando satisfação pra você, pô. Tinha que ser do Flamengo, não, Paulo. No Vasco também deve ter pessoas assim. No Fluminense, no Corinthians, tá ligado? Que é um time com histórico aí, porra. Foda de luta também, tá ligado? Isso aí tá em todos os clubes, mano. Não é só no Flamengo, infelizmente. A gente tem que lutar contra isso, tá ligado? A gente tem que lutar contra isso, mano. Mas não é só no Flamengo, tá ligado? É no futebol atual, brasileiro, europeu, todos os lugares. Flamengo levou gol, neném. Pelo amor de Deus, neném. Não tá tendo jogo hoje, neném. O jogo é amanhã, 9h30, maluco. No Palmeiras, com certeza, no Palmeiras também. Não querendo tirar, tipo assim, a culpa do Flamengo e do cara, tá ligado? Obviamente, porra, tem que ser punido. Mano, esse cara tinha que ser punido, preso, tá ligado? Tirar ele do cargo e ser preso. Porque essa análise no futebol é bizarro, mano. É bizarro, tá ligado? Isso do É bizarro. Maracanã, em que inclusive pensava como a psicologia explicava a derrota a partir da dificuldade do negro e do descendente de indígenas de lidar com a pressão de um grande evento. Então, você tem psicólogos consultados que dão diagnósticos, dizendo que o Barbosa era um cara que trazia aquele instinto maravilhoso do gato, do grande arqueiro, mas sob pressão se desmilinguia porque Olha isso, mano. Mano, aí, que loucura. Até as instituições, né, mano, de ensino, é, tudo corroborando pra esse tipo de pensamento, mano. E, tipo, estudos dizendo que o negro não tem a capacidade de suportar a pressão em uma final de jogo, tá ligado? Mano, caralho, velho. Que doideira, mano, que doideira.
Estou assistindo ao vivo aqui. O Flamengo acabou de levar gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Neném, tu tá vendo reprise, neném. Esse jogo já foi, neném. É da outra semana, neném. Tu tá vendo errado, maluco. Homem de 59. Flamengo é religião sim, o ópio do povo. Então eu sou drogado, porra. Então eu sou usuário, porra. Porra, né? Gabi Cozinha afirma: analistas de futebol merecem ser presos e torturados ao ver um jogo do esporte. Não, peraí. Pera isso. Inclusive, o esporte que, depois que o Jones tirou a foto dele com a camisa do esporte no Twitter, o esporte começou a ganhar. Fale o que quiser, mas o Jones é pé frio, pô. E Não, ao vivo, me confundi, filho. O Flamengo, caralho, né? O Flamengo jogou domingo agora, filho. Como que ele vai jogar terça, ô doido? É no mínimo 3 dias de descanso, cara. a raça É negra maluco, não cara. conseguia estabelecer, né, o reflexão racional que pudesse servir como um elemento para que você lidasse com a pressão. Então, eu queria começar essa contribuição dizendo que, ao lado que eu estava pensando em falar alguma coisa que vocês foram pelo caminho da construção, mas é importante lembrar que o Maracanã é pensado como um exemplo de uma democracia. Aí, ó, aí, ó. Você tá dizendo que o Jones está envolvido em esquema de aposta. Ah, vá pra porra. Pra porra. Porra, vai. Caralho, velho. Que isso, mano. Deve estar de sacanagem tu, mano. Tu não sabe interpretar não, filho. Fala não, tu não sabe interpretar as coisas não, mano. Porra. Sabe interpretar não, neném? Onde que eu disse isso, cara? Que o Brasil estava Sim, mas é acariciando, foda, né, Nai? Sim, mas é foda. mas, ao mesmo tempo, era pensado como uma base em concreto do pensamento social brasileiro que tinha resolvido, aparentemente, os dilemas da nossa formação E é com. isso, mano, vou te falar, e hoje em dia, isso querendo ou não, mano, esse projeto deles funcionou, tá ligado? Funcionou, mano. Porque com certeza, mano, pessoas que pensaram nesse projeto pensaram daqui várias gerações tem que se ter essa ideia de que o racismo tá resolvido. De que não existe racismo no Brasil, tá ligado? E a ideia deles deu certo, mano. Tá ligado? Deu certo, porra. Pra eles, mano. O que a maioria, o que, né, a gente vê no dia a dia são pessoas falando que não existe, mano. Racismo, tá ligado? Bizarro, velho. Calma, Gabi, foi só um questionamento. Aparentemente você não tem psicológico pra uma discussão madura. Tu quer discutir sobre o que, neném? Relacionamento? Dia a dia? Trabalho? Sentimento? Vamos conversar, pô. Vamos A discutir. ideologia da mestiçagem. E assim como a ideologia da mestiçagem ela promovia gradações entre o negro, o indígena e o branco, né? Retomando o século XIX, retomando von Márcios, a ideia de que nós somos formados por 3 rios, sendo que o rio indígena e o africano são afluentes do grande rio europeu, né? É um detalhe muito curioso. Isso tudo permeou muito o debate sobre o futebol, entendido como uma referência de um Brasil que se resolveu na mestiçagem. Não tem nada melhor para a ideologia da mestiçagem do que um esporte introduzido por brancos que foi popularizado pelo negro. Sim, Não tem nada melhor para a ideologia da sim. mestiçagem do que ver o rei da Suécia em 58 apertando a mão de um descendente de bantos escravizados, Pelé, e de um índio furiô, Mané Garrincha. Então, o Cara, Maracanã Garrincha trazia era esse componente também interessante. O Caralho, Maracanã é Garrincha era foda, construído velho. como um monumento em concreto à resolução do problema brasileiro a partir da mestiçagem apaziguadora. Só que isso traz uma série de contradições, né? A contradição de você ver que a cor da geral vai ser uma, a cor da arquibancada vai ser outra. Quando eu estou falando cor, eu estou falando do Maracanã cheio. Se olhava uma Porra, geral. cara, olha isso. Olha isso, velho. O Maracanã hoje é metade disso, pô. Caralho, bizarro, né, mano? Bizarro. Calma, cadê? Ó, neném, quero discutir sobre você afirmar que o Jones está envolvido em esquema de aposta com o esporte. Ô, neném, pela última vez, tá? A gente vai falar sobre isso e não vamos mais voltar nesse assunto, mano. Eu disse que o Jones, quando estava com a camisa do esporte em sua foto de perfil do Twitter, o esporte não estava ganhando nada, tá ligado? E após ele retirar a foto dele de perfil com a camisa do esporte,
coisa que ele comentou, o Sport voltou a vencer. É só isso, porra, neném. Porra, não tem nada de esquema de aposta não. Tantan tá aí, porra. Tantan, desculpa por fazer você passar por isso. Você chegar e já ver eu tendo que dar esporro em neném no tapete, pô. Boa noite, senhor. Claro, é óbvio. Óbvio que é boa noite. Tantan, tamo... Depois, Tantan, volta. A gente terminar a live, tiver tempo. Volta e vê esse react aqui sobre esse vídeo, mano. Muito foda. Falando sobre o branqueamento e mestiçagem. O Maracanã no pensamento social brasileiro. Por Luiz Antônio Simas. Esse cara aqui é pica. Predominantemente negra. E você olhava uma cadeira cativa, que se você visse 2 negros era muito, né? Maracanã está trazendo aquela questão, né? E todo o discurso reproduz a ideologia da mestiçagem, pô. Nós perdemos aquela Copa. Vou acreditar em você, ô Tantan. Pode meter em todo mundo que eu não ligo. Que é isso, porra? Caralho, calma. Calma, Tantan. Calma, porra. Eu tô tranquilo, porra. Eu tô tranquilo, Tantan. Calma lá. Vejo tudo na íntegra depois. Vê lá na íntegra depois. Porque os nossos descendentes de africanos indígenas são instintivos maravilhosos, mas que não aguentam a pressão como o europeu aguentaria, né? Então, eu queria levantar essa bola. Maracanã é um estádio inclusivo, mas ser inclusivo não é ser igualitário. Então, tem essa nuance aí que a gente pode colocar. E é muito interessante pensar o Maracanã também, ao lado da questão de todo o debate sobre a construção e tal, mas o Maracanã, como é que ele repercute um certo pensamento social brasileiro que naquele momento construía com muito vigor a ideologia da mestiçagem apaziguadora como elemento definidor da identidade nacional do Brasil. Brabo demais, rapaziada. Com vocês, Luiz Antônio Simas, tá? Um